Meus queridos, íamos muito bem, mas eu fui traído aí pela nossa internet, faz parte. Já estamos aí com mais ou menos 30 pessoas, se você puder voltar, vai ser bênção para a gente estar juntos aí, tá? Olha aí, tem gente voltando aí, seja bem-vindo, Deus abençoe. Acontece com as melhores famílias, né? Eu não estou dentro da minha casa, então isso dificultou agora o processo de comunicação. Mas eu peço desculpas a vocês, já somos 17, daqui a pouco a gente chega aos 30 de novo aí. Mônica, já voltamos, faz parte, viu, Thelma? A gente tem que sorrir, a Bíblia diz em tudo dá graça. A Lúcia voltou, bênção, viu, gente? Bom, para aqueles que chegaram agora, parece que estabilizou, né? Valeu, Tiago, joia. Então, voltando aqui, só para lembrar para os que entraram agora, hoje nós temos o Celebrando a Transformação, o tema Caminhando Não Sozinho, amanhã células de adolescentes e outras células, o discípulo ao lado, como a gente ia dizendo, e a gente também tem uma informação preciosa. Chegaram, para alguns que tinham pedido, chegaram as máscaras. Domingo nós recebemos a visita do pastor Newton Antônio de Souza, da Convenção Batista Carioca, e ele estava com uma máscara bonita. Cheguei a pensar até que era o escudo do Flamengo, mas estava escrito assim: eu oro pelo Rio. Claro que eu estou brincando, mas é muito melhor orar pelo Rio do que torcer por qualquer clube de futebol, seja ele qual for. E aí eu falei, divulgue porque vai ser bom. E ele divulgou, e eu pelo menos já mandei reservar as minhas, as 20 que ele levou, todas foram já adquiridas e chegaram outras 50. Destas, eu creio que ainda tem umas 20 a 25 aí que estão disponíveis na igreja. Só falar com a irmã Gildinha lá, que ela separa para você, tá? Liga para lá amanhã e separe. Inclusive a Gilda estava com a gente aqui. Não sei se ela voltou ou vai voltar, mas que estejamos juntos. A outra informação preciosa é que domingo nós vamos continuar com o nosso culto. Isso, Marcos, obrigado. Parceria, Mônica, olha aí. Aí, Mônica disse, compramos as máscaras, são ótimas, isso é ótimo, esse feedback. Eu achei elas assim excelentes, né? Parece que é um produto muito bom e, sobretudo, a mensagem é muito boa. Brígido Silveira com a gente, Olavo, benção, Olavo, voltou aí, né? Bom, domingo, então, nós temos o culto online e presencial pela manhã. A experiência tem sido muito boa, eu tenho falado com outros colegas, percentualmente, pelo número de membros que nós temos quase 50 pessoas que são membros da igreja e são da congregação em Caxias. Então, tirando estes e aqueles que normalmente não são regulares, nós estamos tendo aí quase 20% da igreja no culto presencial nessa volta. Estamos, então, fortalecendo o culto presencial pelas manhãs. E eu não decidi com a diretoria, mas já há um consenso de que em agosto continuemos o culto presencial e online pela manhã e às noites somente online, até que tenhamos uma boa administração dessa nova realidade que nós estamos vivendo. Irmã Chile me deu o retorno aí, teve um probleminha, mas está tudo bem, irmã Chile, um abraço, melhoras para ti, tá? Hoje dois aniversariantes e um aniversário de casamento. Hoje a Beatriz e o Thor, eles são irmãos gêmeos, né? São filhos da Deise, eles fazem aniversário hoje, são 15 aninhos de ambos, Beatriz e o Thor completando 15 anos, quem puder dar um abraço para eles, será muito jóia. E a Juliana e o Marcelo, eles eram bem vizinhos ali da igreja, quando nós éramos da outra propriedade, eles estão fazendo aniversário de casamento hoje. Então, parabéns para Juliana e para o Marcelo. Nós vamos à nossa reflexão de hoje, em 1 Coríntios 15. Eu confesso que se eu tivesse meia hora para falar, eu iria falar meia hora sobre esse tema, sobre esse texto. 1 Coríntios 15 vai de 35 a 58. Interessante que Paulo considera que aqueles que fazem perguntas a respeito da ressurreição e que tipo de corpo ou de corpos terão os que se ressuscitarem, ele chama isso de pergunta tola. Para ele era uma coisa muito normal, natural a ressurreição. Ele começa assim, alguém pode perguntar como os mortos ressuscitarão, mas eu confesso que a gente faz essa pergunta assim. Ele diz, que tipo de corpo terão? E ele diz, que perguntas tolas.
Por que ele faz isso? Ele começa então a usar o que nós chamaríamos de metáfora ou uma figura da natureza para explicar a ressurreição. Ele diz, olha, você semeia o quê? Você semeia semente, está ali, está pedindo oração, peço oração para a amiga, irmã em Cristo, o nome dela é Zilma, tá bom? Vê se a gente consegue anotar aqui para nós orarmos pela Zilma, tá? Então ele diz, você semeia a semente, e o que nasce é uma planta, ou seja, você coloca no chão uma coisa e você então colhe uma outra coisa, Deus dá àquela semente uma vida. Ele diz, assim também nós somos colocados de uma forma no túmulo, mas nós vamos sair de uma outra maneira. Ele fala inclusive sobre carne, ele diz assim, há diferentes tipos de carne. Humanos têm um tipo, animais têm outro, aves têm outro. Ele diz, também há diferenças entre corpos terrestres e corpos celestes. Ele fala, a glória de um é de um jeito, a glória de outro é do outro. Ou seja, tanto a humanidade quanto a eternidade ou a espiritualidade são coisas muito interessantes. Depois ele vai falando que, então, a ressurreição é como se você planta um corpo terrestre e quando você recebe a colheita é corpo espiritual que vive para sempre. Achei interessante também algumas comparações. Ele diz, a morte desonra o corpo, mas a ressurreição, olha que coisa linda, a ressurreição glorifica o corpo. Sepulta-se corpo humano natural, ressuscita-se corpo espiritual. Ele faz um outro paralelo entre Adão e Cristo. Em Adão, nós nos tornamos seres humanos e uma raça existe. Mas em Cristo, uma nova família, uma nova natureza, assim como Cristo ressuscitou, nós agora temos a natureza de Cristo. E aí Paulo para um pouquinho e lá no verso 51, ele faz como que uma revelação. Que revelação é essa? Ele diz assim, mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Que coisa linda, tomara a Deus que a gente possa viver esse milagre, né? Tomara que isso fosse verdade para a gente ainda. Ele diz, nem todos dormiremos no sentido de morte, mas todos seremos transformados. E ele diz, acontecerá num instante, vejam bem, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre, e nós que estivermos vivos também seremos transformados. Então a volta de Cristo para mim e para você, se acontecer agora, nós não experimentaremos o dormir que Paulo fala, que é o corpo ser semeado no túmulo e depois ressuscitado. Nós experimentaremos a mudança, a transformação, a ressurreição. Não acontecerá dessa forma, mas há uma transformação e isso seria assim algo extraordinário, realmente maravilhoso. O que me empolga é ver que ele termina com um cântico. E ele diz assim, a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Verso 55. Ó morte, onde está o seu aguilhão? E ele então louva a Deus, porque os nossos corpos mortais um dia deixarão de ser o nosso habitat. Ele diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de Jesus Cristo. E aí vem um consolo e ao mesmo tempo uma recompensa para todos nós. Nós temos trabalhado para Deus, pregado o Evangelho, muitas vezes resistido às tentações, às provações, perseguições. Algumas vezes somos mal interpretados pela nossa fé em Cristo. Ele diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e fortes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Meus queridos, que bênção, que coisa maravilhosa a gente poder ter esta mensagem de esperança para nós. Por mais que a gente viva nesta terra, se a gente chegar à idade de Matusalém, seria algo extraordinário. A Bíblia diz que se passarmos de 120, é algo assim que foi além da conta. Há quem esteja chegando aí a 100, já teve gente chegando a 105, 110,
Mas por mais que vivamos, o fato é que a nossa vida, ela é eterna em Cristo, mas aqui é passageira. Mas se estamos em Cristo, nós vamos viver bem esta vida e ainda temos a certeza, a segurança da vida eterna. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Que bênção, né? Jael? Bênção, Caroline, bênção, Gilda, bênção, meus queridos. Nós vamos orar. Foi acrescentado aqui o nome da Zilma. Não deu para me anotar outros pedidos que o Reginaldo tem feito com regularidade, mas a gente vai orar por alguns aqui nessa noite. Peço desculpas, Claudemira hoje entrou, está com a gente aqui, entrou na nossa live aí, bênção, não é? A Teca, olha que bênção. Tá? E graças a Deus nossa internet ficou firme aqui, firme e forte, né, Jorge? Bênção de Deus. Vamos orar ao Senhor? Somos quase 50 pessoas ou 50 parentes, deve ter mais do que isso, né? A Mônica tem a família toda lá, né? Lá o Roberto é junto com a Irineia, provavelmente você com mais alguém. Então vamos orar juntos aí, pedir a bênção de Deus. Nosso Deus, nós queremos entregar a Ti a felicidade, a alegria, o privilégio de vivermos esta vida. Ao mesmo tempo, nós te pedimos uma visão em perspectiva, porque vai chegar a hora em que as lágrimas cessarão, as dores não existirão mais, não teremos mais a dificuldade de sermos surpreendidos com um vírus mortal como esse, porque a morte não nos atingirá mais, porque receberemos um corpo que é um corpo espiritual, assim como o corpo de Cristo Jesus. Muito obrigado por esta certeza, muito obrigado por esta confiança, muito obrigado por este ensino e por esta esperança. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelo seu Antônio, pai da Elaine, pela Regininha, que tem estado algumas vezes com a gente, a Shirley, que graças a Deus superou as suas dores, o Severino, tio da Adriana, a Gabriela, sobrinha da Iani, a Alícia, netinha do Evaldo, a Efigênia, a Ana Zilda, a Marli, que tem estado na expectativa pré-cirurgia, que o Senhor guarde o seu coração, cuide da sua vida emocional, o Edgar, que está internado ainda com alguns problemas pulmonares, esteja abençoando também a Célia, a mãe da Lívia, recuperando-se de um AVC, cuida, Senhor, do senhor Álvaro, da Helenice, da Márcia, familiares da Mônica, do Sérgio, da Bela, abençoe a Patrícia, sobrinha da Marilu, abençoe o Paulo Roberto, que é o pedido da Gilsara, abençoe o Jean e a Catarina, como pede a Iani, abençoe o Renato César e a Rita, como pede o Reginaldo e outros mais mencionados essa noite, e ainda te peço pela Zilma, foi pedido aqui, e nós carinhosamente nos ajuntamos com a Alessi pedindo pela Zilma. Pai, em nome de Jesus, abençoe aqueles que lutam contra o câncer de uma maneira muito guerreira, muito determinada. Dê a esses, ó Deus, a graça, a capacidade de suportar. Abençoe a Jaqueline, a Giovana, o Eduardo Rosa, que estão nessa luta, assim como a Márcia, a irmã da Mônica, também está. Pai, em nome de Jesus, continue a guardar a nossa igreja, que ainda que estejamos andando de maneira online, na maioria das nossas atividades, é certo que o Senhor nos tem abençoado, liderado, tem nos dado proteção, provisão e prosperidade. Pai, eu quero te rogar ainda por esta cura que estamos aguardando, e temos tido notícias atrás de notícias de vacinas que estão sendo descobertas e já estão em fase de testes, e agora no Brasil são 3 delas em fase de testes. Que os resultados sejam maravilhosos e quem sabe, como foi dito hoje, há uma grande probabilidade de até o fim desse ano termos uma vacinação em massa e com bons resultados. Que isso se concretize, se realize, para que nós possamos ter o nosso ir e vir com mais tranquilidade, o nosso abraçar, o nosso nos comunicar de uma maneira mais intensa, como é próprio de nós brasileiros. Pai, te pedimos pela obra missionária realizada no Rio de Janeiro, pela Convenção Batista Carioca, que tem esse desafio, assim como os missionários que atuam no estado do Rio, no Brasil e fora do Brasil. Sabemos que há um grande levante contra a igreja no mundo inteiro,
mas que o Senhor guarde, preserve, proteja. Ó Deus, que o Senhor esteja dando cuidado do Senhor sobre os nossos queridos missionários, aonde quer que estejam. Pai, em nome de Jesus eu te peço, abençoe a cidade do Rio de Janeiro como o Senhor tem abençoado. Abençoe o estado do Rio, abençoe o nosso Brasil. Que haja paz, que haja temor do Senhor por parte dos que governam. Que o Senhor esteja conduzindo todas as coisas para que o que está errado seja revelado e haja uma melhoria, que haja menos corrupção, mais investimento na educação, na saúde, na segurança e ainda mais liberdade de se pregar o Evangelho nessa nossa querida pátria. Peço-te ainda com o meu coração fervoroso, que o Senhor levante uma juventude que ame o Senhor, uma juventude que tema o Senhor, uma juventude que priorize o Senhor, que ame a Bíblia, a oração e o louvor. Ó Deus, construa esta juventude a partir da nossa igreja. Dá-nos esta bênção, dá-nos uma noite de paz, dá-nos, ó Deus, uma semana cheia de boas notícias. Cuida de cada um de nós e de cada um por quem temos pedido. Cuida da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Que bênção extraordinária. Israel Nunes com a gente e outros mais aí estiveram com a gente. Olha, nós estamos aqui com 49 aparelhos ligados. Talvez alguns lá no YouTube, né, ou já transmitindo lá diretamente. Outros aqui. Regininha, meu abraço, meu carinho por você. Deus te abençoe. Olha aí, pastor Paulo Roberto melhorou muito a sua saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Esse feedback ele é interessante, viu, Orbílio? Porque aí a gente ora com mais inteligência, ora com mais propriedade, né? Pede a Deus que Deus esteja cuidando. Aí, Denise, lá na família da Deise, lá tem 2 aniversariantes. Dá um abraço para aquela turma lá em nosso nome lá, tá? Vera, Deus abençoe. Roberto, Irineia, Deus abençoe. Suani. Gente, que Deus esteja... Isso, pastor João Marcos, Deus tenha abençoado você, com certeza. Eleandra está conseguindo administrar lá, o Rafael, não é isso, Eleandra? E recém-chegado, e me pediu para apresentá-lo na igreja. Vai ser um prazer, viu, Eleandra? Já estou assim pensando no dia que Deus vai nos dar a bênção de apresentar o seu filhão lá, e a gente vai ter a alegria de fazer isso, tá bom? Israel Nunes, Miradouro, Minas Gerais, olha aí que bênção, coisa boa, hein? Estamos indo longe, hein? Deus está nos abençoando. A nossa live tem alcançado visualização aí de mais de 200 pessoas, pelo menos eu percebi mais ou menos isso, se não mais, bem próximo disso, né? Que bênção. Gente, o meu carinho, olha aí, a netinha do pastor Evaldo já está em casa, então a gente vai mudar aqui a forma de orar, porque já é resposta de oração, viu, irmã Nilza? Deus abençoe, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quantas vitórias, quantas respostas de oração, tá? Mais uma vez, perdão aí pela minha internet, saiu aqui da internet de móvel para 4G e ela falhou, mas isso acontece, tá bom? É isso aí, Rafael, vai ser bênção apresentar o Rafael, viu, Leandro? Deus abençoe. Queridos, um grande abraço, uma noite maravilhosa na presença de Deus, tá? Um beijo no coração e, querendo o Senhor, amanhã estaremos juntos mais uma vez.